Hoje é terça-feira, dia 8 de junho de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a substituição. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gálatas capítulo 1, versículo 4, que diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Até o presente momento, nessa semana, estamos tentando entender as razões pelas quais o Senhor Deus estabeleceu um santuário no meio do seu povo. Quando tirou Israel do cativeiro, ou dos 230 anos de escravidão no Egito, os levou até a Península do Sinai, e enquanto eles estavam ali, deu a eles instruções. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O santuário foi feito, uma tenda, onde Deus deveria resolver os problemas do pecado. Então, a primeira razão pela qual Deus estabeleceu o santuário, vimos isso na lição de domingo, é porque Deus queria entrar em relacionamento com o seu povo. Ele queria fazer parte do seu povo. Queria que, quando, sei lá, o Rubem se levantasse de manhã cedo, lá na sua tenda, ele olhasse para o centro do acampamento e ele veria a tenda onde Deus estava morando no meio deles. Deus era seu vizinho. Eles deveriam imprimir no povo uma noção de que Deus se importava com eles. Vimos na lição de ontem que a segunda razão pela qual o Senhor Deus estabeleceu o santuário foi para, através dos sacrifícios e do derramamento de sangue dos animais, para que o povo tivesse uma ideia, uma noção de que a salvação para eles era de graça, mas que para Deus teria um alto custo. Que o sacrifício daqueles animais prefigurava um sacrifício maior, o sacrifício de Cristo Jesus, que um dia viria para poder morrer em favor da humanidade. No texto que lemos hoje, de Gálatas capítulo 1, verso 4, o texto vai aqui ressaltar a terceira razão pela qual o santuário foi estabelecido no meio do povo de Deus. A razão aqui é muito simples. O povo vivia uma realidade, assim como todos nós, a realidade do pecado. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, nenhum. E o profeta Jeremias ainda vai dizer: pode o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo perder as suas manchas? Então vocês poderiam fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Há um problema inerente no ser humano desde que a rebelião chegou aqui no planeta. O pecado não apenas como atitudes pecaminosas, mas uma tendência para o mal. E o Senhor Deus quer resolver isso. E sabendo que o pecado cobraria o seu salário, já que o salário do pecado é morte, havia necessidade que alguém pagasse a dívida. Para você poder entender esse conceito, havia uma ideia em Israel, um sistema em Israel, onde, por exemplo, uma pessoa, quando contraía dívidas e não conseguia pagá-las, ela às vezes tinha que entregar a herança da família e às vezes até mesmo os filhos, a esposa, às vezes até a si mesmo como escravo, para poder conseguir pagar essa dívida. E trabalhava durante um tempo X para que a dívida pudesse ser paga. Em qualquer parte do caminho, em qualquer momento, desde que esse acordo tivesse sido estabelecido, um parente próximo com condições de pagar o preço poderia se apresentar, esse seria chamado de um resgatador ou remidor, ou goel, e ele se apresentaria e diria: olha, eu tenho condições e eu quero assumir a dívida que o fulano ou beltrano contraiu. Então ele pagava a dívida. Ele em si não era o devedor, mas uma vez que ele assumia a dívida daquele parente que havia se endividado, a dívida passava a ser dele e ele pagava o preço exigido para que os seus familiares pudessem ser libertos da escravidão e a herança da família pudesse ser devolvida. Esse processo ilustra um pouco daquilo que é a terceira razão pela qual o Senhor Jesus estabeleceu, o Senhor Deus estabeleceu o santuário no meio do seu povo. Ele queria que eles tivessem a noção de que, para que o problema do pecado pudesse ser resolvido, o tempo não resolve o problema do pecado. Pode passar
10 bilhões de anos, o pecado continuará sendo pecado e continuará exigindo o seu pagamento. E a morte que o pecado exige não é essa morte que a maior parte de nós estamos sujeitos enquanto vivemos aqui nesse mundo, mas é a morte eterna, é a cessação de existência. E como Deus nos criou com um propósito de relacionamento, ele não quer nos perder. Mas para que o problema do pecado pudesse ser resolvido, alguém teria que pagar o preço exigido pelo pecado. Então o Senhor Deus se apresenta e diz: estou assumindo a dívida contraída pelo ser humano. Eu vou pagar a dívida. Quando Cristo Jesus nasce como uma criança de Belém da Judéia, ele já nasceu endividado. Ele já nasceu porque no momento em que ele colocou os seus pés no palco dessa vida, ele já estava assumindo a culpa pelos pecados da humanidade. E o peso dessa culpa caiu sobre o Senhor Jesus na quinta-feira à noite, enquanto ele estava orando no Getsemane. E o peso foi tão intenso que ele suou grossas gotas de sangue. Portanto, hoje, a salvação para nós, ela é de graça. E nós celebramos isso, e temos que celebrar mesmo, porque estávamos condenados à morte eterna. Mas em Cristo Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados. E o melhor, não precisamos fazer nada para merecer isso, porque é de graça. Mas vamos nos lembrar que cada pecado cometido por nós exigiu um preço a ser pago. E Cristo Jesus na cruz do Calvário pagou o preço. E foi muito caro, foi muito alto o valor que foi pago para que eu e você pudéssemos ser realmente salvos. Eu gostaria nesse momento de agradecer a Deus, porque através do santuário nós temos a evidência de que o pecado cobrou um preço e que Deus pagou esse preço por nós através do sacrifício de Cristo Jesus. Hoje, ao olhar não apenas para os santuários, mas para a cruz do Calvário, que estava prefigurada através do ritual do santuário, nós percebemos o quanto custou para Deus resolver o problema do pecado. A ideia de substituição, ela estava bem clara dentro do santuário. Quando o adorador vinha até o santuário, depois de ter cometido um pecado, ele tinha que colocar a sua mão em cima da cabeça da vítima, do cordeiro, e a sua culpa passava para o animal. Ao invés do pecador morrer, o animal morria no lugar dele. E essa era, obviamente, uma imagem do que Cristo Jesus faria por nós. Eu quero agradecer a Deus por esse grande amor e por ter pago o preço exigido pelo pecado para que eu e você pudéssemos viver. Você não gostaria de orar comigo? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o amor de Deus para conosco fez com que Ele assumisse a culpa pelos nossos pecados, mesmo sendo 100% inocente. Ajuda-nos a podermos valorizar esse sacrifício. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?